Hoje a gente vai examinar até que ponto podem chegar e podem levar as contradições na política. A gente vê que o Trump, que até há pouco ameaçava invadir a Venezuela com tropas, navios, aviões, mísseis, ele hoje está dizendo que está aberto ao encontro com o Maduro, o presidente daquele país. Sim, estamos falando do mesmo Donald Trump, que até pouco tempo também ameaçou explodir literalmente com mísseis e bomba atômica até a Coreia do Norte. E pouco depois ele se encontrava e se abraçava, algumas vezes até, com o presidente daquele país, o Kim Jong-un. Esse é o Trump, não é? Que não aguenta uma pressão. Ele agora está dizendo que o Maduro é um cara duro na queda. É até um pleonasmo, mas ele recorreu a essa imagem para dizer que pode negociar com o Maduro. Agora, isso não vem de graça. Isso vem com o objetivo de desmoralizar o livro do seu ex-assessor, John Bolton, aqui está do meu lado nessa imagem de TV, o John Bolton, que acaba de publicar um livro que o Trump tentou de todas as maneiras censurar, mas não conseguiu. Ele quer agora desmoralizar, desacreditar esse livro, que conta muitos dos podres da Casa Branca. E vejamos aqui outra contradição. Esse John Bolton é o maior falcão, como são chamados aqueles amantes da guerra a qualquer preço, desde que sustente o império, o domínio do Império Americano. Esse John Bolton chegou até um dia a aventar e aconselhar a possibilidade de os americanos invadirem o Irã com armas atômicas específicas, como ele fala, ou seja, direcionadas. E nessa mesma entrevista que o Trump deu a um site americano, ele criticou o presidente, que ele escolheu imperiosamente, o presidente, entre aspas, o Juan Guaidó, que ele chamou de muito débil e até de menino. Trata-se de uma história muito boa que a gente vai contar aqui aos poucos, né, neste pequeno vídeo. Vejamos primeiro essa manchete aqui da Veja. Diz aqui essa manchete que Trump não descarta reunião com Maduro e diz desconfiar de Guaidó. Em entrevista ao site Axios, o presidente americano diz ter desconfiança sobre a capacidade de Juan Guaidó em depor o presidente venezuelano. Na verdade, essa tramóia aqui do Guaidó, não é? Essa farsa, ela inclusive está quase que superada, porque o regime Maduro desencadeou uma grande perseguição política contra aquele Guaidó, que estava inclusive desviando dinheiro da Venezuela para os seus próprios bolsos e os bolsos daqueles que estão na conspiração contra o Maduro. E o fato é que o Guaidó sumiu praticamente da Venezuela e dizem que ele está recolhido na embaixada da França, ainda que a França desminta que isso esteja ocorrendo. Vejamos mais aqui o que diz essa matéria. Olha aqui o Trump e o Maduro. Então, diz o Trump que poderia pensar em se reunir com o presidente venezuelano Nicolás Maduro e que não tem muita confiança no opositor Juan Guaidó, auto-intitulado presidente interino da Venezuela. Poderia pensar nisso. Maduro gostaria de se reunir e eu nunca me oponho às reuniões, disse Trump. Segundo o Axios,
Sempre digo que se perde muito pouco com reuniões, mas até agora eu as recusei. É uma coisa um pouco, não é, meio ambivalente, mas que na verdade foi a manchete de hoje. E o Maduro não deixou de dar a sua resposta ao Trump. Eu peguei carona aqui com o nosso companheiro lá do México, Nacho Rodrigues, que tem um importante canal no YouTube. E ele reproduziu essa fala do Maduro. Si nos íbamos a reunir el presidente Trump y yo. Yo ayer dije lo que tenía que decir. Si algún día hubieran condiciones para una reunión entre el presidente Donald Trump y mi persona, Nicolás Maduro Moro, yo estaría listo para reunirme. Então o Maduro disse que estaria listo para reunir-se com Trump. Listo em espanhol significa está pronto. Donde sea, cuando sea, tender mi mano. Onde seja, quando seja, ou seja, quando for. E estender a sua mão. Hablar, verlo, face to face. E a ver, olho no olho, cara a cara. Verlo a los ojos. Y sé que si eso se diera, muchas cosas cambiarían. E ele disse que se isso acontecesse, muitas coisas mudariam. Sería muy positivo el gesto y sería muy positiva la posibilidad de una reunión. Es mi respuesta que la di ayer. Hoy venía volando y me Hoje eu vinha voando dicen que el presidente de Estados Unidos volvió a nombrarme. e disse que o presidente dos Estados Unidos voltou a nomear o Maduro pessoalmente. Mi respuesta es esa. Yo tengo la valentía y la decisión y el coraje para reunirme con el presidente Trump, saludarlo con respeto y establecer un Ainda disse que está totalmente disposto a se encontrar com o Trump e respeitá-lo, não é? E saudá-lo com respeito. diálogo de altura, de nivel. La tengo. Si llegara esa oportunidad, no la perdería. Tenga la seguridad, porque yo creo en la diplomacia de la palabra, creo en la diplomacia de la paz. Y todo lo que hago, lo hago por el bien del pueblo de Venezuela, por la prosperidad de nuestra patria, por el futuro de nuestro país. Bom, mas vamos falar agora do livro do John Bolton. O John Bolton, a gente sabe que é aquele falcão, né, ultra visceralmente radical e que pensou até em atacar o Irã e o próprio Iraque com armas atômicas. Do mesmo jeito que os Estados Unidos fizeram com Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Então, o Bolton foi várias vezes secretário, subsecretário de Estado, também representou os Estados Unidos nas Nações Unidas. É um homem longo currículo ao longo de sua vida pública, mas principalmente nos governos republicanos. Ele agora está sendo, e já teria anunciado seu apoio ao candidato dos democratas, o Joe Biden. Vejamos aqui uma particularidade da vida desse John Bolton envolvendo o embaixador brasileiro Bustani. Vamos lá. Aqui nesse perfil do John Bolton, na Wikipedia, diz que em 2002, Bolton teria viajado para a Europa para pedir a renúncia do brasileiro José Bustani, chefe da Organização para a Proibição de Armas Químicas, e que teria orquestrado a sua remoção numa reunião especial daquela organização.
Bustani foi considerado como um obstáculo em criar um caso para a invasão do Iraque. Eu estou lendo aqui devagar porque está em inglês. As Nações Unidas, quer dizer, a alta administração daquele órgão das Nações Unidas, depois condenou a ação como inaceitável. Segundo Bustani, John Bolton exigia que ele renunciasse em 24 horas. E voltando novamente às contradições da política, e recorrendo mais uma vez ao canal do YouTube do Nacho Rodrigues, a gente tem aqui o Twitter do Joe Biden, veja lá, o democrata, o super democrático, entre aspas também, do Joe Biden, que é o principal adversário do Trump nessa campanha para a reeleição, e cuja data do pleito está marcada para o início de novembro. Então, o que diz aqui? Trump fala duro com a Venezuela, mas admira os matões, os tags, né, que são uma espécie de assaltantes criminosos, e ditadores como Nicolás Maduro. Como presidente, diz João Biden, eu ficarei com o povo venezuelano e pela democracia. Ou seja, vai continuar com o Juan Guaidó, se o Juan Guaidó até lá não estiver preso. Finalmente, e por falar em livro, eu me recordei, claro, do meu livro sobre o Leonel Brizola, que eu acabo de reeditar naquela edição digital. É o Caudilho Leonel Brizola, reedição 2020. Que ontem eu tive a oportunidade de lançar numa live com o ex-governador do Rio de Janeiro, Nilo Batista, o vereador Leonel Brizola e os jornalistas Oswaldo Maneschi e Rejane Guerra. A íntegra desta live está aqui na descrição embaixo deste vídeo e está lá o endereço certinho, é só clicar. Ela durou 1h05, salvo engano. Mas haverá outras lives com outros personagens deste livro.